Shalom, homens de honra. 1º de agosto. Vamos lá. O plano perfeito para vencer os seus inimigos. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos para o versículo do dia 1º de agosto. Vamos lá. Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Lucas 10, verso 19. O que significa para nós hoje esse versículo de Lucas 10, verso 19? Primeiro pedacinho do versículo. Eis que vos dou o poder. Jesus declara que a autoridade vem dele. Não é conquistada por mérito humano, mas concedida aos seus discípulos. Hoje, esse pedacinho do versículo quer dizer o quê? A vitória sobre os inimigos espirituais começa quando entendemos que nossa força está em Cristo e não em nós mesmos, olha lá. Não é nossa própria força, é a força dele. Segundo pedacinho do versículo, de Lucas 10, verso 19. Para pisar serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões representam os perigos, ataques e ação maligna contra o povo de Deus. Hoje, o plano de Deus não é que o cristão viva dominado pelo medo, mas que caminhe em autoridade, vencendo as tentações, as armadilhas do pecado e as investidas do inimigo pela fé em Jesus. Olha lá. Eu e você não podemos nos deixar dominar pelo medo. Ele já deu autoridade para nós vencermos nossos medos, vencermos nossas ansiedades, vencermos a nossa tentação, as armadilhas do pecado. Ele já deu autoridade para nós pisarmos. E a vestida do inimigo pela fé em Jesus. Eu e você temos que ter fé nele. Amém? Não podemos deixar os nossos inimigos, os nossos perigos, os ataques nos dominar no dia a dia. Ele já deu poder para nós pisarmos em serpentes e escorpiões. Não podemos cair nas armadilhas que nós temos no dia a dia. Os pecados, nós não podemos cair. As tentações, não podemos cair. Temos que dominar tudo isso aí. Amém? Terceiro pedacinho do versículo. E sobre todo o poder do inimigo. A autoridade dada por Cristo é superior ao poder do adversário. Olha lá. Ele domina até os nossos inimigos. O poder é dele. Hoje, esse terceiro pedacinho do versículo, de Lucas 10, verso 19, fala assim para mim e para você. Satanás possui poder limitado, mas Jesus possui toda a autoridade. Então o poder do inimigo é limitado. O poder de Jesus é a autoridade. Está sobre o inimigo também, o poder dele, do nosso Jesus. Quem permanece em Cristo pode resistir ao inimigo com confiança, sabendo que Deus é soberano. Olha lá. Eu e você tem que saber que nós temos nosso Cristo em nós. Cristo habitado em nós. Eu e você tem que saber isso, entender isso. Que a partir do momento que Cristo está habitado em nós, nós temos que caminhar com confiança, fé e autoridade para combater nosso inimigo. Sabemos que Deus é soberano. Ele comanda até os nossos inimigos. Amém? Então é isso. É isso. Eu e você hoje tem que saber isso. Que Deus é soberano. Nada pode nos vencer. Nós temos que vencer nosso inimigo. Nosso inimigo não pode nos vencer. Mas às vezes nós deixamos nosso inimigo entrar. Amém? Quero que eu e você hoje vença nossos inimigos. Quarto pedacinho do versículo. E nada, de maneira alguma, vos fará dano. Esse pedacinho do versículo fala assim:
Essa promessa revela a proteção de Deus sobre aqueles que cumprem sua vontade. Ela não elimina todas as lutas, mas assegura que nenhum ataque do inimigo poderá frustrar o propósito de Deus para seus filhos. Eu e você somos filhos. Não podemos o inimigo deixar nos frustrar no propósito que Deus tem para mim e para você. Nós cumprimos a vontade do nosso Pai. O inimigo não pode nos atacar. Quando ele atacar, nós sabemos que nós temos um Pai, temos que enfrentá-lo. Hoje, esse pedacinho do versículo quer dizer o quê? Mesmo enfrentando batalhas, perseguições e dificuldades que eu e você temos no dia a dia, Deus continua aguardando aqueles que permanecem fiéis. Olha lá, eu e você tem que andar na fé, permanecer na fé. Porque Ele está cuidando de mim e de você. O inimigo pode atacar, mas não pode vencer quem está firmado em Cristo. Olha lá. O inimigo vai nos atacar, mas ele não vai nos vencer. Porque nós estamos firmados em Cristo. Cristo está habitado em nós, em mim e você. Conclusão desse versículo, de Lucas 10, verso 19. O plano perfeito para vencer os inimigos é permanecer debaixo da autoridade de Jesus. Olha lá. Eu e você temos autoridade. Estamos debaixo da autoridade de Jesus. Ele está dando a ordem para nós enfrentarmos nossos inimigos. Pisar em serpentes e escorpiões. Ele está dando essa autoridade para mim e para você. Dependendo do que nós estamos passando. Ele deu autoridade para nós vencermos o medo. Vencer nossas ansiedades. Vencer nossa angústia. Está repreendido em nome de Jesus. O medo não vai me dominar. Temos que falar isso todos os dias. A vitória não é alcançada pela força humana, mas por uma vida de obediência, olha lá. Oração, santidade e dependência do Senhor, olha lá. É oração, é joelho no chão que nós vamos vencer nossa guerra. No dia a dia. É joelho no chão. Santidade e dependência de quem? Do nosso Pai, do nosso Jesus, do nosso Deus. Obedecer o que Ele tem falado para mim e para você. Quando Cristo governa a sua vida, você enfrenta os inimigos espirituais com a autoridade que vem dele e caminha na certeza de que o poder de Deus é maior do que qualquer poder do inimigo, olha lá. É espiritual também, nossas guerras. A autoridade vem dele. Temos que caminhar com certeza que o poder é de Deus. E o poder dele é maior do que qualquer poder do inimigo. Ele está acima do poder do inimigo ainda. Se ele está falando para mim e para você vencer nosso medo, nós temos que vencer. Nós temos que ter autoridade sobre isso. Porque às vezes o medo está deixando nos paralisar. Não está deixando eu e você avançar. Amém? Vamos então para a mensagem central do nosso devocional, do dia 1º de agosto. O plano perfeito para vencer os inimigos é o título. Prepare-se para pisar nos planos do inimigo. Olha lá, ele está falando para nós prepararmos para pisar nos planos do inimigo. Pisar em escorpiões e serpentes. Assim como a Bíblia nos diz que temos autoridade para esmagar a cabeça da serpente, este é o momento de identificar onde estão os ataques do inimigo na sua vida e pisar firme com o seu calcanhar. Olha lá. Eu e você tem que descobrir agora qual medo nós estamos, qual serpente nós estamos tendo, eu e você, para poder esmagar ela. A serpente é o medo? Então não vamos esmagar esse medo. Pisar firme com o calcanhar. Ele já está dando autoridade para nós combatermos aqui, ó. O que está nos afligindo, o que não está deixando, o que nos está paralisando. Ele está falando, está dando autoridade para mim e para você enfrentar nosso inimigo. Agora, sabe qual é o inimigo eu tenho? Eu tenho que descobrir. Você também tem que descobrir o seu inimigo. Para poder pisar com o calcanhar. Esmagar. Não permita que os planos dele prosperem. Olha lá, plano de quem? Plano do inimigo prosperem sobre você. Não podemos deixar isso aí. Eu e você hoje. Você tem trabalhado duro, investido tempo em sua família, seus projetos, seus sonhos? E, às vezes, parece que justo no fim
Quando a vitória está próxima, o inimigo tenta dar o bote, olha lá. Quando você está perto de alcançar seus projetos, alcançar seus sonhos, o inimigo vem atacar. Mas deixe eu lhe dizer uma coisa, olha lá, nosso devocional está falando. Ele não vai conseguir dar o bote em mim e você. Este é o dia de frustrar os planos do inimigo, olha lá, e avançar com autoridade, olha lá. Esse é o dia. Você já está conectado à fonte, eu e você já está conectado à fonte. E dela que vem a sua força. É da fonte, de quem que é a fonte? É Ele, nosso Deus, nosso Pai. A promessa está aí. Você vai pisar serpentes e escorpiões. Olha lá, já está dando autoridade para mim e você pisar. Acabar. Cuidado com as distrações. Nós não podemos nos distrair daqui para frente. Os prazeres temporários que parecem tão fáceis de alcançar. Se não vem de Deus, do nosso Pai, não vale a pena. Tem que ser as coisas que vêm dele. As distrações não podem tirar nosso foco agora. Escolha o que é durável. Aquilo que realmente vai trazer fruto à vida. Aquilo que vai dar fruto e vida para mim e para você. Por isso que nós temos que focar nele agora, nosso Pai, para que ele traz fruto para mim e vida para mim e para você. E é durável isso aí, é eterno. Não caia nas armadilhas do inimigo. O inimigo vai tirar nosso foco, vai querer tirar nosso foco, vai querer fazer de tudo conosco. Mas nós temos que ter o foco nele, permanecer o foco no nosso Pai. Para que o inimigo não avance sobre mim e você. E nós vamos ter autoridade, já está dando autoridade para mim e você, para você pisar em serpentes e escorpiões, pisar no nosso inimigo, assim que ele vier nos afrontar. Agora é momento de usar essa autoridade para esmagar os planos do inimigo, olha lá. Já está dando autoridade para mim e você eliminar nosso inimigo. Não ceda às tentações passageiras, que prometem prazer imediato. Nós temos que ter prazer eterno, não imediato. O inimigo vai tentar convencê-lo de que basta um clique, uma mensagem ou uma ação rápida para obter aquilo que você deseja. Mas o verdadeiro propósito vem de esperar o momento certo, de agir com coerência e sabedoria, para que você colha frutos duradouros. Olha lá. E você tem que agir com sabedoria agora, para que nós tenhamos frutos duradouros. Não troque o eterno pelo temporário, olha lá. Ele já está falando para mim e você não trocar o eterno pelo temporário. Temos que ter eternidade nos nossos frutos e propósito. É eterno, não é temporário. O que ele tem para mim e para você, nosso Pai. Por isso que ele está falando para mim e você enfrentar os escorpiões e serpentes. Esmagar nosso inimigo. Qual é o inimigo, Alexandre? Às vezes é o medo, a ansiedade, a angústia. Às vezes é algum desejo carnal que eu tenho e não posso ter mais. Ele já está falando para mim não ter mais. É tudo isso. Amém? Por gentileza, vocês que estão na live, quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas essa live, que alguém vai precisar. Quero agora que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, eu lhe agradeço pela autoridade que me deu. Ajude-me a reconhecer e frustrar os planos do inimigo, esmagando-os com força que recebo do Senhor. Que eu permaneça firme nas suas promessas e busque sempre aquilo que é eterno e verdadeiro. Em nome de Jesus, amém. Olha lá, vamos permanecer eu e você firme nas promessas dele, para viver aquilo que é eterno e verdadeiro para mim e para você. Fala, ele tem que nos ajudar agora, eu e você, a frustrar os planos do inimigo, a enfrentar o inimigo meu e seu.
e receber força dele, porque a força é dele, não é minha, não é sua. Ele que vai dar força para mim e para você. E agradecer a autoridade que ele deu para mim e para você. E ele está dando todos os dias essa autoridade para mim e para você vencer as nossas serpentes e nossos escorpiões e os nossos inimigos. As serpentes e os escorpiões são nossos inimigos, pessoal. Ele já está dando autoridade todos os dias para mim e para você. Temos que permanecer fiel. Temos que orar, joelho no chão. O Espírito Santo, ouvir a voz dele que ele tem para mim e para você, todos os dias para enfrentar. Que a autoridade é dele, não é minha, não é sua. É ele que está dando essa autoridade. Hoje nós não podemos ter mais medo do nosso inimigo. E você tem que enfrentar, está falando aqui, ó, dia 1º de agosto. Está falando isso para mim e para você. Nosso devocional fala para nós lermos Efésios 6, verso 10 a 18. Eu vou ler para nós. Depois vocês leem aí também. Efésios 6, verso 10 a 18 diz assim, para mim e para você. A armadura de Deus é o título. No verso 10. Quanto ao mais, sede fortificados no Senhor e na força do seu poder. Olha lá. Temos que fortificar na força dele. Ok? E o poder é dele. Já está falando aqui, ó, no verso 10 do capítulo 6 de Efésios. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então ele está falando para nós nos revestir de toda a armadura que ele deu. Que está dando para nós. Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, é espiritual. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Porquanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir do dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha lá. Ele está dando a armadura dele para nós. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho e paz. Temos que levar a palavra dele onde tem que ser levada. Embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha lá. Temos que fortalecer na palavra. Com toda oração e súplica. Olha lá, está falando para nós orarmos todos os dias. Orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho. Já estou no 19, vou finalizar até o 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo, ou seja, ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Ele fala para nós vermos Efésios 6, versos 10 a 18, só que eu fui até o 20. É isso, pessoal. Ele já está dando a armadura dele, nos revestindo, para que o maligno não entre em mim e você. O que quer dizer isso aí, Alexandre, hoje? Primeiro pedacinho do versículo, está no verso 10 a 11. Fortaleçam-se no Senhor. Paulo inicia ensinando o quê? A força do cristão vem do Senhor e do seu poder. Olha lá. Em seguida, ordena que os cristãos vistam toda a armadura de Deus para resistirem às ciladas do diabo. Ele está nos revestindo, eu e você, para enfrentar as ciladas do diabo. Hoje, esse pedacinho que diz o que para nós? Verso 10 a 11. O plano perfeito começa entendendo que a batalha não é vencida pela força humana, olha lá, mas pela dependência de Deus. Eu e você temos que depender dele todos os dias, dia a dia. Quem enfrenta o inimigo sem armadura espiritual fica vulnerável.
temos que nos revestir todos os dias com essa armadura, para nós vencermos o inimigo. Não podemos ir pelas nossas forças, não podemos ser vulneráveis mais. Segundo pedacinho do versículo, conheça o verdadeiro inimigo, está no verso 12. Muitas vezes gastamos energia brigando com pessoas, quando a verdadeira batalha é espiritual. O inimigo tenta dividir famílias, igrejas e relacionamentos. Mas Deus nos chama para discernir a origem da luta. Temos que ter discernimento, eu e você, para ver aonde quer estar essa luta. Ele já está falando que é espiritual. Então temos que orar mais, temos que pedir ajuda a Ele, com o joelho no chão, para o Espírito Santo agir em cima de mim e de você. Temos que fazer o jejum, que vai ajudar nós nessa luta, nessas batalhas também do inimigo. Terceiro pedacinho do versículo, está no verso 13 a 17, de Efésios 6, verso 10 a 18. Paulo apresenta cada peça da armadura, olha lá. Quais são essas peças da armadura, Alexandre, que Paulo está nos dando? Cinturão da verdade. O que significa isso? Viver na verdade da palavra. Temos que viver a palavra. Temos que viver o que nós lemos aqui, ó, na Bíblia. A Bíblia é a palavra. A Bíblia é a espada. O símbolo da Bíblia é a espada. É uma das armaduras que vai falar aqui, ó, que ele já nos deu. É a palavra. Temos que vivê-la, a palavra. Temos que viver a Bíblia. Não é ler a Bíblia e não vivê-la. É ler ela e viver ela. Porque ela está falando para mim e para você. Cinturão da verdade. O que é isso, Alexandre? Viver na... Cinturão da verdade. Viver na verdade da palavra lá. Primeiro, a armadura que é cinturão da verdade. Viver na verdade da palavra. O que a Bíblia fala, temos que viver. Couraça da justiça. Uma vida reta diante de Deus, do nosso Pai. Ele que nos fez. Ele nos fez no ventre da nossa mãe. Estou falando isso a semana toda. Muitas vezes a pessoa não sabe de onde que vem. Não foi o seu pai e sua mãe que te fez. Ele teve relação. O esperma foi lá no útero da sua mãe. Só que quem fez foi Deus. Que preparou seu coração lá no ventre da sua mãe. É Deus que tem o propósito para você e para mim aqui fora. Sua mãe não sabia nem que o olho seu ia ser. Se era azul, se era castanho, se era preto. A sua cor também sua mãe não sabia. Porque é só o coração que estava batendo lá. Quando o médico fez o ultrassom. É só o coração que está batendo. E Deus fez o nosso coração. Por isso que Ele quer nosso coração. A transformação vem de dentro para fora. Da onde que vem, Alexandre? Do coração. É do coração que Ele vai transformar você. Sua pele vai ser transformada, sua visão vai ser transformada, sua fala vai ser transformada, sua mente vai ser transformada através do seu coração. A sua alma vai ser transformada, seu espírito vai ser transformado pelo seu coração. É isso. Transformação vem do coração, não vem de fora para dentro, é de dentro para fora a transformação. Por isso que cada um tem a transformação. Você tem que ser transformado primeiro, para depois transformar seu marido, para depois transformar seus filhos. E transformar outros aí fora. É isso que acontece. Não adianta nada você querer transformar a pessoa lá fora, mas você não está transformado. Não adianta nada. Estou falando isso a semana toda, semana toda. Calçado do Evangelho da Paz. O que significa? Levar a paz e permanecer firme. Temos que permanecer firme. Escudo da fé, que significa? Apagar os dardos inflamados do maligno. É Ele que vai nos proteger do inimigo. Todas essas armaduras que eu falo no final da minha live. Revista você da cabeça às plantas dos pés, eu falo. Todo o final da minha live.
para que nenhum mal possa entrar em você, onde você estiver. Ele blinde você com seu sangue. Eu falo todo final da minha live, eu falo isso. O inimigo não pode nos atacar. Hoje o nosso devocional está falando para nós pisarmos em serpentes e escorpiões. Ele já está dando autoridade para mim e para você hoje, dia 1º de agosto. Está dando ordem para mim e para você. Eliminar nossos inimigos, esmagar. Qual é o inimigo, Alexandre? É o medo, é a ansiedade, é a angústia. Temos que esmagar esse inimigo que está dentro de mim e de você. Ele já está dando autoridade. É nós que estamos postergando essa autoridade dele. Está falando aqui, ó, as armaduras. Escudo da fé, apagar os dardos inflamados do inimigo. Capacete da salvação, que significa proteger a mente com a certeza da salvação. Espada do Espírito, a palavra de Deus. Nossa única arma de ataque espiritual. Qual que é? A palavra. A palavra está onde, Alexandre? Aqui, ó, na Bíblia. A palavra é a Bíblia, a espada é a Bíblia. O símbolo da Bíblia é a espada. Vou repetir as armaduras aqui para nós enfrentarmos nossos inimigos. A partir de hoje nós temos que enfrentar nossos inimigos. Eu e você. Não podemos postergar mais. Só que temos que nossa responsabilidade, qual é? Oração. Oração. É joelho no chão que nós vamos vencer a batalha. É de joelho no chão que nós vamos vencer nossas batalhas do dia a dia. Dia a dia. Vamos lá então. Paulo apresenta cada peça da armadura em Efésios 6, verso 10 a 18. Tá, essas armaduras. Depois vocês leem aí, que o nosso devocional fala para nós lermos. Efésios capítulo 6, verso 10 a 18. Lá você vai ver as armaduras que ele tem para nós. Que está falando aqui, ó. Cinturão da verdade. Viver na verdade da palavra. É o que a Bíblia fala para mim e para você viver. Temos que vivê-la, não só ler. Temos que viver o que ela fala para mim e para você. Couraça da justiça. Uma vida reta diante de Deus. Eu e você não podemos andar torto perante a Deus, nosso Pai. Vou falar de novo o que eu falei a semana inteira. Quando seu filho desobedece, você que é mãe e pai, você fica irado com ele, você fica bravo. Às vezes até bate nele, né? Não é isso? Ou estou errado? Sem ele precisar apanhar, mas você vai dar uma batidinha nele lá. Porque ele desobedeceu você. E você que está desobedecendo a Deus, que é seu Pai, eterno. Ele é soberano. Eu e você está desobedecendo, e aí? Como que fica? Ele está gostando da nossa desobediência? Nosso Pai? Nosso Deus? Reflita. Reflita. Você que é pai e mãe, quando o seu filho desobedece, você fica bravo. E quando nós, eu e você, desobedece nosso Pai eterno? Ele também está bravo conosco. Ele também está bravo conosco. Porque nós não estamos fazendo a nossa parte. É isso. Calçado do Evangelho da Paz. Levar a paz e permanecer firme. Como, Alexandre? Temos que levar a palavra, não tem que ser levado. Dependente de onde nós estamos. E temos que permanecer firme. Aonde? Na palavra, na Bíblia. Temos que permanecer firme, eu e você. Escudo da fé. Apagar os dardos inflamados do inimigo. É o significado do escudo da fé. O maligno, quem que é? Nosso inimigo. Satanás, diabo, já que você quer que eu falo rasgado, é esse nosso inimigo. Ah, o inimigo está onde, Alexandre? Às vezes numa bebedeira, às vezes no fumar, às vezes no ambiente que você está, não é para você, mas está. Que a Bíblia, a nossa espada vai falar para você sair da roda dos escarnecedores. É isso.
A Bíblia vai te transformar por inteiro. Ela não vai querer mais que você fique em rodas que não te pertence mais, que não te dá fortaleza. Vou falar uma coisa para vocês aqui hoje. Ontem eu vi um vídeo, um colega meu mandou para mim, um pastor. Ele era drogado, só para você ter ideia. Ele foi transformado, hoje ele é pastor. Não sei se ele tem igreja, mas ele estava numa igreja pregando. Sabe o que ele falou? Eu vou falar para vocês. Isso mexeu comigo ontem. Enquanto ele estava na bebedeira, na fumadeira e por aí, na balada, ele não estava sendo criticado. Ninguém criticava ele. Ninguém. Quando ele cheirava, quando ele fumava um baseado, ninguém que estava criticando ele. Sabe quando ele foi criticado? Quando ele foi transformado, andando com a Bíblia debaixo do braço. Aí ele começou a ser criticado, ele falou isso. O vídeo apareceu para mim, um colega meu mandou para mim, isso mexeu comigo. Por que ele não estava sendo criticado? Porque o mundo quer acabar com todo mundo. O mundo quer acabar. Os alimentos que você compra no supermercado, ele quer acabar com você. Por isso que está cheio de farmácia, aí todo mundo entra na farmácia, está entrando mais na farmácia que no supermercado. Porque a pessoa está doente. Doente mentalmente, doente fisicamente. Mas anda na palavra para você ver. Você vai ser curado de tudo isso. É a Bíblia que vai te transformar. É a Bíblia que vai sarar você. Porque até o alimento você vai escolher para comer. Como eu estou escolhendo o meu alimento para comer. Hoje eu não como qualquer coisa. Só para você ter noção, eu já fiz um voto esse ano de farinha branca e açúcar. Emagreci mais de 20 quilos só tirando essas duas coisas. Desde o dia 1º de janeiro. E não quero voltar mais nisso. Jejum estou fazendo direto. Orando. Quem fez isso comigo? A Bíblia, nosso Pai. É o que fez com esse pastor. O mundo ele quer acabar comigo e com você. Ele não quer nos ajudar. É nós que temos que procurar ajuda. Aonde que eu fui procurar ajuda? Em casa, primeiro e aqui, ó, na Bíblia. É isso que está me fortalecendo todos os dias. E você tem que fazer o mesmo também. A partir do momento que se você andar na palavra, na Bíblia, que é a espada, que é uma das armas que nós temos, da couraça da justiça, nós vamos ser criticados. Não tem problema que nós vamos ser criticados. Nós sabemos que nós temos um Deus, nosso Pai. E nosso Pai quer o bem. Porque muitos de vocês não sabem que você é imagem e semelhança do Criador. Ainda como vocês estão. Você é imagem do Pai e semelhança. Como o seu filho é imagem sua. Aí você não entende porque seu filho começa a beber. Porque seu filho começa a fumar. Porque ele vê você. Aí depois você fica bravo com ele. Porque ele vai na balada e chega bêbado na sua casa. Você é espelho do seu filho. Você é espelho do Pai, do nosso Deus. Você é imagem e semelhança. Está lá em Gênesis, vai lá ver. Lê a Bíblia que você vai ver, em Gênesis já fala. Você é imagem e semelhança do Criador. Ele que nos criou. E ele não quer o mal nosso, como você não quer o mal do seu filho. É isso. Mas a partir do momento que você anda na palavra, na Bíblia, sua vida muda. Seus familiares mudam. Família que eu falo é você, seu esposo ou sua esposa e seus filhos. Mais ninguém. Porque a partir do momento que você coloca Deus no centro de tudo, você sabe. Eu também falo isso nas lives também. Você tem que colocar o Deus no centro de tudo para ser transformado. E hoje ele está falando para nós aqui, ó, esmagar serpentes e escorpiões, dia 1º de agosto. Já está dando autoridade para eu e você esmagar nossos inimigos. Com o quê? Com a couraça da justiça.
Cinturão da verdade, viver na palavra. Couraça da justiça, uma vida reta diante de Deus, nosso Pai. Calçado do evangelho da paz, levar a paz e permanecer firme. Escudo da fé, apagar os dardos inflamados do maligno, do diabo, do Satanás. Capacete da salvação, proteger a mente com a certeza da salvação. Espada do Espírito, a palavra de Deus. Nossa única arma de ataque espiritual, olha lá. Como você quer vencer seus inimigos? Na palavra, na oração, joelho no chão. Estou falando todo dia isso aqui. Você quer vencer a guerra dia a dia? Joelho no chão, irmão. Orando, oração, jejum. Ou você quer morrer? Você quer morrer? Então fica no mundão. Fica aí. O pastor falou lá, que mexeu comigo o vídeo. Drogado. Cheirava, fumava, bebia, fazia tudo. Foi transformado, começou a ser criticado. Começou a andar com a Bíblia na mão. Começou a ser criticado pelo mundo. Enquanto ele estava lá cheirando, bebendo, fumando e não sei o quê, ele não era criticado. Por quê? Os caras queriam matar ele. O mundo queria matar. Por isso que ele não era criticado. Quando ele colocou a Bíblia debaixo do braço, hoje ele é pastor. Estava pregando na igreja desse jeito. Ele começou a ser criticado porque ele começou a colocar a Bíblia debaixo do braço, irmão. Começou a andar na palavra. Eu também estou sendo criticado. Por a transformação. Também estou sendo criticado por fazer essa live. Todos os dias. Eu também estou sendo criticado. Eu sei que eu estou sendo criticado, mas não estou nem aí para ninguém. Quem quer entrar na live entra, quem não quer não entra. Quem quer ver no YouTube vê, quem não quer não vê. Não tem problema nenhum. Eu estou lançando a semente. Estou lançando a semente que muitos não estão fazendo o que eu estou fazendo. Com o pouquinho que eu sei. O pessoal fica com vergonha. Eu não estou nem aí para ninguém. Eu estou sendo transformado, eu quero que outras pessoas sejam transformadas também. Pense nisso. Pense nisso. Hoje, esse pedacinho do versículo, o terceiro pedacinho do versículo de Efésios 6, verso 10 a 18, pessoal. Quer dizer o que para nós? O plano de Deus é que o cristão esteja completamente equipado. Com o quê? Com essa couraça da justiça que ele deu para nós. Revestir nós da cabeça às plantas dos pés. Não basta possuir uma parte da armadura, olha lá. Não adianta você andar só com o escudo, não adianta você andar só com o capacete. Não, você tem que andar completo, irmão. A vestimenta é completa. É preciso vestir todas as peças diariamente. Diariamente. Temos que sair de casa revestido com essa armadura diariamente. Para o maligno não nos atacar. Eu falo todo final da minha live, eu falo isso. Todo final da live eu falo. É diariamente que nós temos que ser revestidos com essa armadura. Não é só essa semana e depois a semana que vem, não. É todo dia. Todo dia nós estamos cercados pelo maligno, irmão. Às vezes o maligno é fisicamente, às vezes o maligno é espiritualmente. Muitas das vezes é mais espiritual do que fisicamente. Quarto pedacinho do versículo está no verso 18 de Efésios 6. Permaneça em oração, olha lá. Conclusão de Paulo. Toda armadura deve ser acompanhada de oração constante no Espírito, vigilância e perseverança. Eu e você tem que perseverar. Não podemos desistir. Às vezes quer fazer uma viagem, chega nos últimos 45 minutos, você desiste. O inimigo fala para você desistir da viagem. Nós não podemos desistir. Temos que enfrentar nosso medo. Às vezes você tem um projeto e o inimigo faz você perder o foco. O foco é Deus, o foco é nosso Pai. Temos que estar revestido da armadura, cabeça e plantas dos pés. O inimigo não pode nos abalar, nós temos autoridade para pisar na cabeça dele. Deus está dando isso, nosso Pai, para mim e para você.
Temos que enfrentá-lo daqui para frente. Não podemos ter medo mais. Hoje, esse pedacinho do versículo, verso 18, quer dizer o que para mim e para você? A oração mantém o soldado espiritual fortalecido, olha lá. Quem que vai manter fortalecido? A oração, irmão, joelho no chão. Sem comunhão com Deus, até quem conhece a palavra corre o risco de enfraquecer na batalha, olha lá. Nós temos que conhecer a palavra e não podemos enfraquecer. A gente corre o risco de enfraquecer sim. Mas nós não podemos mais. Temos que orar mais. Às vezes vai ter que jejuar mais. Nós não podemos perder para o inimigo. Nós não podemos perder a batalha. E a conclusão? O plano perfeito para vencer os inimigos... Perdão, o plano perfeito para vencer os seus inimigos, cada um tem o seu. Não é lutar com as armas do mundo, olha lá, mas vestir diariamente a armadura de Deus. Nós não podemos mais ficar nesse mundão, gente. Temos que sair dele. O mundão quer consumir. O mundão não está sendo bom para mim e para você. E ainda dá tempo de você se recuperar sua família. É isso que Deus quer de nós. É isso. Vamos pegar a bebedeira. Eu também bebia pra caramba. As últimas vezes que eu tava bebendo, era 2 caixinhas de cerveja. 30 cervejas por dia. Final de semana era um caldeirão de caipirinha. E cigarro. Eu me libertei disso. Foi fácil? Não foi. Mas me libertei. Hoje eu só tomo água com gás e limão. Está sendo uma benção. Está sendo uma benção. Brigo com a minha esposa? Ainda brigo, mas não era que nem antigamente. Às vezes discute, mas agora discute consciente. A gente já resolve no mesmo dia. Não fica 3, 4 dias de cara virado. É isso, pessoal. Vai ter aflições? Vai. Mas você vai estar consciente. Você vai saber resolver com calma. É isso. Deus quer isso de mim e de você. Só que nós temos que enfrentar. Temos que passar pelo processo. Não podemos pular processo. É que nem construção de uma casa. Primeiro você vai fazer a fundição. Você não vai já construir a casa, senão a casa vai cair. Deus está fundindo eu todos os dias. Para que eu não caia na cilada dos inimigos. Ele vai nos fundir primeiro. Vai colocar a gente lá embaixo do solo primeiro para ser a casa fortificada. Onde ninguém está vendo. Depois, na hora que a gente começar o alicerce, aí começar a ver. É isso que Deus vai fazer comigo e com você. Primeiro ele vai nos fundir. Vai trabalhar no interno nosso. Por isso que a transformação é interna. Ele quer o nosso coração. Ele quer primeiro nos fundir na rocha. A hora que a tempestade, o maligno vier, nós não derrubar a nossa casa. Não derrubar a nossa fortaleza. Ele vai trabalhar no nosso interior primeiro. Depois vem para o exterior. Depois ele vai trabalhar nossa mente, nossa audição, nossa visão, nossa fala, nosso tato, nosso olfato. É isso, pessoal. Primeiro ele vai fazer a fundição, depois que vai vir a construção. Não é fácil, mas também não é impossível. Eu sou improvável, eu estou aqui, eu sou improvável. Você também. Ele não quer a pessoa perfeita, ele quer do jeito que você está, irmão. Transformação é do jeito que você está, que ele vai transformar você. Só que temos que fazer a nossa parte, temos que ler a Bíblia, viver a palavra. Tudo isso é nossa responsabilidade. Orar, perseverar, estar armado com a armadura que está falando aqui todos os dias. E eu falo na live, blindar o sangue dele em cima de vocês, ainda eu falo isso. Que o sangue dele é blindar, para que nenhum mal possa atacar. O mal vai vir e vai repelir.
Por isso que eu falo isso todo final da minha live. É diariamente, pessoal. É diariamente. Você vai ser transformado, eu tenho certeza, eu fui transformado. Minha esposa me transformou. A palavra me transformou. Você também ainda dá tempo de salvar sua família. Dá tempo ainda. E não é vergonha, irmão. Não é vergonha. Para o mundo vai ser vergonha. Mas para você não, sua família, você tem que pensar na sua família. A gente tem que avançar. Às vezes a gente está na escassez porque a gente quer. E a Bíblia não fala isso, ele fala só em abundância. É isso. Deus quer o melhor para mim e para você, porque nós somos filhos e mais semelhança dele. Nós somos luz, pessoal. A partir do momento que a Bíblia vai transformando você, você vai ser luz. O pessoal vai olhar para você do mundão e vai falar, nossa, como a pessoa mudou. Sem você falar nada, só o seu semblante. Já vai impactar. Primeiro os seus familiares, você vai ver. Começa a andar na Bíblia, a hora que você vai na casa de um cunhado seu, de uma irmã sua, você vai ver. A pessoa já vai falar, nossa, como você mudou, o que aconteceu? Falar, estou andando na palavra, estou buscando mais a Deus. A pessoa vai ficar assustada, mas é normal, porque ela não está por dentro ainda do que está acontecendo. Você quer ter essa transformação? Você vai falar para ela. Anda na palavra, anda na Bíblia. Transformação vem de lá. A pessoa não vai entender, irmão. Mas você vai ser transformado. Seu semblante vai mudar. Seu semblante. É isso que vai acontecer. Quando você vive na verdade, pratica a justiça, anda pela fé, guarda sua mente em Cristo, usa a palavra de Deus e permanece em oração, o inimigo pode atacar, mas não prevalecerá. Olha lá. Ele vai te atacar, mas ele vai repelir. Porque a gente está armado, a gente está vestido com a couraça dele, do nosso Pai. Está revestido com a armadura. E Cristo está habitando em mim e você. A gente tem que saber isso. O mal não vai prevalecer. Porque nós vamos enfrentar o mal. A gente tem que andar na fé, como Abraão andou. Guardar os mandamentos dele na tábua do nosso coração. É isso que nós temos que fazer, eu e você. É isso. Permanecer na oração. É joelho no chão que nós vamos vencer a guerra. Quem veste toda a armadura de Deus, ó, quem veste toda, não é meia armadura, é toda a armadura. Não vive procurando guerra. Vive preparado para vencer quando ela chegar. Vou ler de novo. Quem veste, se eu e você vestir todos os dias a armadura que ele está dando, a armadura é de Deus, não é minha, não é sua, é Deus que está dando para nós. É a palavra que está dando, a palavra, a Bíblia que está dando essa armadura para mim e para você. Vive preparado para vencer quando ela chegar. Quando o inimigo chegar, ele vai repelir, porque nós estamos armados. Você não está entendendo ainda o que eu estou falando. Você não está entendendo. Você quer que o mundo te consome. Você quer que o mundo te consome. Vai pelo mundo. Aí amanhã você está na farmácia. Vai no mundo. Amanhã você está na farmácia. Tem mais farmácia que supermercado. Apesar que o supermercado está caro as coisas. A pessoa não tem dinheiro para comer, mas tem dinheiro para remédio. É isso que você quer para sua família? É isso? Viver doente? Emocionalmente, fisicamente? É isso que você quer? Eu não quero. Eu não quero. Anda na Bíblia, irmão. Anda na palavra, que você vai ver que você vai ser curado de tudo. Nem gripe você vai ter. Nem no posto de saúde você vai tomar injeção da gripe.
Eu conheço, falei ontem na live, antes de ontem, eu conheço pessoa que trabalhou comigo na usina, não tomou vacina da Covid. Não tomou porque ele estava na palavra. Ele estava alimentado da palavra. Sabe o que ele falou para mim? Isso é a besta que está acontecendo em Apocalipse. Daqui a pouco vai vir chip em cima de nós. Ele falou isso para mim, eu não acreditei. E eu não estava nem do jeito que eu estou hoje na palavra. Falei, ô louco, fulano, mas você está falando isso? O pessoal está querendo matar nós, bola. O pessoal está querendo matar, o governo quer matar tudo nós. Ele falou assim para mim. Aí ontem eu vejo o vídeo do pastor que o colega meu mandou para mim. E caseou tudo, o quebra-cabeça. Vou falar para você de novo, o pastor, hoje ele é pastor. Ele era drogado, ele estava no mundo drogado, cheirado, bêbado, andando nas baladas, andando para tudo, ele não era criticado em nada. Porque o mundão quer comer ele, quer matar ele. Quando ele colocou a Bíblia debaixo do braço, ele começou a ser criticado. Ele falou isso na igreja onde ele estava pregando. Não sei se a igreja é dele. Em vez do pessoal elogiar ele porque ele estava com a Bíblia debaixo do braço, não, ele foi criticado. Enquanto ele estava no mundão bebendo, cheirando, fumando, se drogando, prostituindo aí, nos prostíbulos por aí, ninguém criticava ele. Ele era amigo de todo mundo. Quando ele colocou a Bíblia debaixo do braço, ele foi criticado. E aí, o que você me fala? A hora que ele procurou o caminho certo, para andar certo, ele começou a ser criticado pelo mundo. Olha como que o mundo tá, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você vai ficar nesse mundo ainda? Ah, pelo amor de Deus. Me perdoe, vai. Nem fica na live se quiser ficar nesse mundo aí. Você nem entra na live. Tô bravo. Isso aí virou a chave minha ontem, esse vídeo. O mundo quer matar nós, o mundo quer matar. Vocês não estão entendendo. Vocês querem morrer? Fala aí na live pra mim. A pergunta é, você quer morrer? Põe aí, eu quero. Porque você tá no mundo. Põe aí, eu quero. Pelo amor de Deus, gente. Onde vocês estão com a cabeça? A Bíblia transforma. Me transformou. Vai transformar você. E você não acredita ainda. Aí você quer transformar sua família. Como você vai transformar sua família, irmão? Como que você vai transformar sua família se você não está transformado? Você não está deixando Deus transformar você. E você quer transformar sua família? Você quer transformar seu filho? Você é espelho para o seu filho. Como nós somos espelho para o nosso Pai, Deus. Você tem que colocar Deus no centro da sua vida, da sua família. Ele não vai transformar meia boca. Ele vai transformar por inteiro. Você foi feito por inteiro, você não foi feito meio. É isso que acontece. Deus fez o mundo por inteiro, não fez meio mundo. Que oração agora? 3 horas, 4 horas, ele está aqui na Barra, ele está nos Estados Unidos, ele está no Japão, ele está em todo lugar nesse mesmo horário, nesse mesmo tempo. Ele é soberano. Ele quer o bem para você. Só que você não quer o bem dele. Você não está deixando ele entrar na sua vida. Aí depois você quer um milagre dele. Como que você vai ter um milagre dele se você não está fazendo a sua parte? A hora que você está na pendura, você vai querer ajuda. E ele vai te ajudar. Mesmo na pendura, ele vai te ajudar. Só que você não reconhece. Você ainda fica vivendo aí um mundão aí. Ó. Deixa o mundão te consumir. Deixa ele te levar. Aí você vai na farmácia, vai no hospital. A gente vai chegar no hospital sim, mas vai demorar para chegar lá. A gente vai na farmácia sim, mas vai demorar para chegar lá. Você tem que deixar a palavra entrar em você. E viver a palavra. É isso que está pedindo. É isso. E não estou falando de religião, não. Aqui não estou falando de religião nenhuma. Não estou colocando placa de igreja nenhuma aqui.
Eu estou falando que a Bíblia fala para mim e para você. Lê mais a Bíblia e viva mais ela. Não adianta você saber um monte de versículo lindo, maravilhoso, só que você não está vivendo a palavra, irmão. É mais fácil você não saber nenhum versículo e viver na palavra. Aí é mais bonito, porque você está vivendo a Bíblia. Do que você falar bonito e não viver ela. Você tem que viver para ser transformado. Você tem que viver. Pense na sua família, não pense em mim que estou falando aqui com você. Pense na sua família aí dentro da sua casa. Só que a primeira transformação vem para você. Depois vai para o seu cônjuge, depois vai para os seus filhos. Lembre-se disso. A transformação é dentro da sua casa. A sua casa é a igreja, a sua casa é a nação. A sua família é a nação. Vocês não entendem isso ainda. Vocês vão na igreja onde vocês estão lá, dependendo da placa da igreja, mas vocês não trazem para sua casa, o que você aprende lá com o pastor, com o padre, enfim. Vocês não trazem para sua vida. Vocês não trazem. Vocês têm que trazer. Lá vocês estão se alimentando. Lá você está no templo do Senhor. Você está no templo lá. Lá está tudo perfeito. Você já entra no ambiente, já entra com a unção lá, já entra com tudo mover. Só que sai de lá, você já vai no boteco. Beber a cerveja, fumar. Aí você chega na sua casa e briga com a sua esposa. E aí? Não adianta nem ser na igreja, então, irmão. Para fazer isso, você fica na sua casa. É mais fácil ser ateu, que é mais bonito, do que você ir na igreja e não se alimentar e não praticar. É mais fácil ser ateu. Seja ateu, então. Pelo menos você não está atrapalhando nenhum ambiente. Seja ateu. É isso. Você tem que ir na igreja, se alimentar, trazer para sua casa. Andar na palavra. Andar na palavra. Se alimentar dela. É aqui que você vai se fortalecer. É na palavra. E é aqui que você vai ser transformado. É na palavra. Você não precisa nem ir na igreja, irmão. Só anda na Bíblia, na palavra. Você já vai ser transformado. É isso. Você tem que viver a Bíblia, irmão. Ali está tudo. Ali está a libertação. Ali está a cura. Ali está tudo. Todas as áreas da sua vida. Todas. Não é meia vida, é toda a área. Por isso que você tem que entregar seu coração de todo o coração, ele quer. Ele quer todo o seu coração, ele não quer meio coração. Gravar os mandamentos dele na tábua do teu coração, do meu coração. É o coração que vai transformar. Eu e você, é o coração nosso que vai transformar. É o fundamento, que eu falei, ele vai nos fundir primeiro. Vai nos alicerçar. Para nós enfrentarmos o dia a dia, é dia após dia. É dia a dia. Batalha do nosso inimigo é dia a dia do maligno. O maligno que é o Satanás, o diabo. É isso. Se você não sabe, o maligno é o Satanás. A gente fala inimigo para não falar diabo. Para ser mais educado um pouco. Mas é o diabo, é o Satanás, é tudo que está ao teu redor aí, ó. Às vezes você não quer nem fumar, mas ele fala, vai, fuma, fuma que é gostoso, fuma. Vai, mais um. Aí você vai fumando. Fuma um maço, 2 maços, 3 maços, 4 maços, 5 maços, vai. Ai, morreu fulano, porque tanto fumou, é lógico, ele não saiu, um demônio atacou ele, ficou na mente dele. Ele não se libertou. Morreu mesmo. Você quer que vai fazer o quê? É isso, pessoal. Tem que ter mais discernimento hoje em dia. Tem que ver onde você está rodeado de amigos, se está te fortalecendo, se está te enfraquecendo. Quando você estiver doente no hospital, você vai ver poucos amigos que vão te visitar lá. Poucos amigos. Mas enquanto você está no mundão, todo mundo é amigo seu.
É simples isso. Quando você está no mundão, todo mundo é amigo. Quando você está fora do mundo, você perdeu todos os amigos, irmão. Você perdeu todos os amigos. Poucos amigos você vai ter. Poucos. Poucos. Você vai escolher no dedo os amigos que você vai ter. E nós, irmãos, não podemos andar sozinhos. Tem mais essa que a Bíblia fala para nós e para mim e para você. Porque quando um cair, outro vai se levantar. Mas como, Alexandre? Oração, irmão. Oração. Hora que um precisar de ajuda, eu vou estar ali. Hora que se eu precisar de ajuda, o fulano vai estar aí comigo. É isso. Um ajudando o outro. Por isso que nós não podemos andar sozinhos. O homem e a mulher sozinha é presa fácil nesse mundão aí. O mundo vai consumir. É isso. Ah, mas não consigo fazer jejum. Lógico que não. Você não está na palavra, você não está orando, você não está fazendo nada. Você não consegue mesmo. Você não consegue ficar 3 horas sem comer. Você não consegue, irmão. Porque você não está deixando a palavra transformar. Quando você entender o que eu estou falando, você vai ver. Você vai passar até na água o dia inteiro. Às vezes você come porque gosta de comer. Esse gosto, a palavra vai tirar do você. Você só vai ficar na água e não vai nem sentir falta de comida. Você vê como está colocando comida em excesso ainda. E você não está nem percebendo. É isso. A Bíblia vai ter que se transformar como um todo. Como um todo. A Bíblia, a palavra, a espada. Vai transformar como um todo. Isso porque Deus só fez nosso coração no ventre da nossa mãe. E às vezes a pessoa não entende isso ainda. Por isso que Ele quer nosso coração. Porque o primeiro órgão que foi formado é o coração. Muita gente não sabe isso até hoje. E está na igreja. Mas não sabe. Por que a Bíblia fala que ela quer que Deus quer o nosso coração? A Bíblia quer o nosso coração, nosso Pai. Porque foi o primeiro órgão a bater. Quem é mãe sabe disso. E no coração, lá do nosso ventre, da nossa mãe, Ele já tinha um propósito para mim e para você, aqui fora. Nós temos uma caminhada com o nosso Pai Celestial. O nosso Pai soberano. É isso. Mas lembre-se, você tem que ser transformado para depois transformar outras pessoas. É individual a transformação, não é coletiva. É individual. Presta atenção hoje, dia 1º de agosto, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de ser transformado até dezembro. E o devocional meu é esse, ó. Não é qualquer um que escreveu ele, não. Aqui, ó. J.B. Carvalho, bispo, e a sua esposa, Dirce Carvalho. É isso. Um pouquinho que eu sei, eu estou trazendo. E está falando para nós aqui, ó. Quem veste toda a armadura de Deus não vive procurando guerra. Porque você está revestido todos os dias. Temos que aprender a se revestir todos os dias com essa armadura. Não é só essa semana, a semana que vem, o mês que vem, não. É todo dia. Todo dia. Vive preparado para vencer quando ela chegar. Se eu e você está revestido da palavra, está andando na palavra, vivendo a palavra, revestido com toda a armadura, inimigo, maligno, Satanás, o diabo não vai atacar eu e você. Quando ele vier, nós vamos pisar na cabeça dele, que nem está falando aqui. Pisar em serpente e escorpião. Ele já deu autoridade para mim e para você fazer isso. Já deu autoridade para mim e você ser forte e corajoso. Só que às vezes a gente deixa o nosso inimigo, o medo, nos dominar. É isso. A palavra está falando, não é eu que estou falando, é a palavra que está falando isso. Só estou transmitindo. Só que muitos de vocês ainda não entendem isso.
sabe o versículo, sabe tudo, mas não vive a palavra, adianta? Não adianta nada, tem que viver a palavra, irmão. Tem que viver. Senão você não vai ser transformado. É simples assim. E lembre-se, você é espelho dos seus filhos. Você quer uma família transformada? Se transforme primeiro. É isso. E a frase final do nosso devocional hoje é essa. Pise firme nos planos do inimigo. Ó. Pise firme no medo, na angústia, na ansiedade. Tem que pisar firme. Porque Deus já lhe deu autoridade para vencer. Deus já deu autoridade para mim, para você vencer. Você não entende isso ainda. Você não entende. Ele já deu autoridade para mim, para você sair da escassez. Só que a gente quer ficar na escassez. Nós não quer abundância. Nós quer ficar na escassez. É gostoso ficar na escassez, né? É gostoso, né? E ele não quer que a gente vive na escassez. Ele quer que a gente tire a escassez da nossa cabeça. Vive em abundância, pensar, renovação da mente. Todo dia. Por isso que nós temos que, coração, quem está direto, preparado. Transformação todo dia no coração. Para que a nossa mente, coração muda a nossa mente. Nossos pensamentos, nossa visão, nosso olfato, nosso falar, nossa audição, nosso tato. É o coração que vai mudar tudo. É o coração. Temos que andar na fé, perseverar, orar. Está falando aqui. Temos que fazer a nossa parte. Volta a falar de novo. Quer vencer a guerra? Você quer vencer a guerra? Joelho no chão, irmão. Não tem outra solução. É joelho no chão que você vai vencer a batalha. Todo dia. Todo dia. Amém? Então é isso. É um dia após o outro. Tira esse negócio de amanhã. Amanhã é domingo, irmão. Você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. É hoje que você tem que viver. É hoje. Para de amanhã. Para de segunda-feira. É hoje, irmão. É hoje. Se revista sempre da armadura. Todos os dias. Da cabeça às plantas dos pés. E peça para ele blindar você com o sangue dele. Sua família também, para que nenhum mal possa adentrar, onde vocês estiverem. E a sua casa seja blindada também, quando não tem ninguém lá. Que o inimigo não vai entrar. Tem que pisar na cabeça do inimigo. Cabeça do diabo, de Satanás. Temos que pisar nele, ele já está dando autoridade. É isso que eu e você tem que saber hoje. Ainda dá tempo de transformar. Ainda dá tempo, independente da idade que você está, irmão. Ainda dá tempo de ser transformado por Deus, pela palavra, pela Bíblia. Ainda dá tempo. Porque ele não quer saber as circunstâncias que você está passando. Só você sabe o desafio. Só que ele está te dando a estratégia. É você que não está entendendo, porque você está longe da palavra, longe de Deus, longe da oração. Quando você estiver próximo da oração, você vai ver. Você vai ouvir o Espírito Santo falar com você. Dar as estratégias, dar discernimento, dar entendimento, dar conhecimento, dar sabedoria. É isso. Não podemos deixar o mundo nos dominar, irmão. Não podemos. Lembre-se no vídeo que eu te falei. O cara drogado, cheirado, mundano. Ele não era criticado, irmão. Colocou a Bíblia debaixo do braço. O mundão começou a criticar ele inteiro. Mundão começou a criticar. Só porque ele começou a andar reto. E nós vamos ser criticados todos os dias, eu e você. Só que não podemos dar bola para o mundão. Nosso foco é nosso Deus, nosso Jesus Cristo. É Ele o nosso foco. Não podemos nos desviar, nos distrair. Está falando aqui na palavra. Muitas das vezes o mundo não quer nem destruir nós, só quer tirar o nosso foco. Distrair. Não podemos nos deixar mais distrair. Por isso que nós temos que estar cercados de pessoas boas. Porque nós não vamos se distrair, nós vamos pensar só coisa boa. Um vai ajudar o outro.
É isso, irmão. É isso. Viver a palavra. É viver a Bíblia. Dia a dia. Amém? Então é isso. Quero que você tenha um dia produtivo e abençoado. Quero que revista você e sua família cabeças, plantas dos pés. Como fala em Efésios 6. O que nós lemos aqui, Efésios 6, verso 10 a 18. Quero que ele revista você da cabeça às plantas dos pés, com a armadura dele. Quero que ele blinde você e sua família, com o sangue dele, para que nenhum mal possa adentrar onde vocês estiverem. Blinde você e sua família onde vocês estiverem. Amém? Fui.